Graças a Deus. Bem-vindos, irmãos. Bem, irmãos, nós estamos verificando nessa epístola, essa segunda grande argumentação do apóstolo Paulo, a partir do capítulo 3, verso 1. Nesta parte, Paulo está demonstrando como a igreja deve estar sujeita a Cristo. Ele demonstra isso, mostrando a sujeição, primeiramente, no âmbito particular, pessoal, como devemos tratar a nossa santificação das promiscuidades, das imoralidades, das corrupções pessoais. Ele trata isso dos versos 5 ao verso 11. Depois ele foca na vida eclesiástica, embora os princípios que Paulo trata nesta parte do verso 12 até o verso 17 se aplicam a todas as esferas da vida pessoal, o foco do apóstolo Paulo aqui é a vida eclesiástica, como nós, nas relações uns com os outros, devemos tratar o nosso reconhecimento de que Cristo é o Senhor da nossa vida. Depois ele foca aqui na vida familiar, a partir do verso 18 ao verso 21. Depois ele vai para a vida profissional, capítulo 3, verso 22, até o primeiro verso do capítulo 4. Em penúltimo lugar, Paulo mostra como o reconhecimento de que Jesus é o Senhor da nossa vida deve ser demonstrado numa vida pública, e ele termina fazendo citação de alguns homens com os quais ele esteve servindo no ministério. Vamos ver cada um desses pontos. Na semana passada vimos o Paulo instruindo aqui os crentes sobre como deveriam lidar com a vida eclesiástica. No verso 10, Paulo diz o seguinte: e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que criou. No verso 12, primeiro verso dessa argumentação de Paulo com foco na vida eclesiástica, ele diz: revesti-vos, pois. Então, ele está seguindo a sua argumentação. Agora, ele mostra que o novo homem é o testemunho externo da natureza transformada. Revestistes do novo homem. Este é o testemunho externo da nossa natureza transformada. À medida que a nossa natureza vai sendo mortificada, nosso testemunho vai sendo afetado. É nesse sentido que Paulo diz que devemos nos revestir do novo homem. Ele não é mais escravizado pelas paixões terrenas, porque essa natureza está sendo mortificada, conforme a instrução no verso 5 do capítulo 3. Então, ele não é mais escravizado pelas paixões terrenas, mas agora ele é direcionado ao que é celestial. Não é mais identificado pelas categorias étnicas, cerimoniais ou sociais. Eu sou de tal país, eu sou de tal raça. Todas essas coisas perdem força pelo argumento que ele usa de que todos nós somos um só pelo testemunho de Cristo, estamos unidos pelo testemunho de Cristo. Então, Paulo mostra como nós devemos viver a nossa vida completamente transformada no trato uns com os outros no âmbito eclesiástico. E ele argumenta aqui 5 virtudes do novo homem em Cristo: afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. São virtudes que devem caracterizar o testemunho externo daqueles que estão mortificando a sua natureza. Não adianta você dizer que é crente em Cristo Jesus, que você tem a sua natureza convertida, se o seu testemunho continua produzindo frutos de raízes ainda que estão adoecidas. É preciso mortificar, tratar, curar essa natureza doentia que nós carregamos desde o nosso nascimento, por herança de Adão, para que o nosso testemunho seja verdadeiro, externamente marcados por essas virtudes. E Paulo dá 2 exemplos sobre como essas virtudes devem ser aplicadas no trato uns com os outros, nos versos 13 ao verso 14. Primeiro, suportando uns aos outros. Em segundo lugar, perdoando uns aos outros. Virtudes é o aspecto subjetivo. O aspecto prático dessas virtudes, Paulo mostra 2 exemplos. Não são todos, mas ele dá 2 exemplos sobre como essas virtudes devem ser atendidas. E aí ele termina o argumento aqui dos versos 15 ao verso 17, fazendo 3 exortações finais. Primeira exortação: seja a paz de Cristo o árbitro. Essa paz, como eu mencionei, não é aquela serenidade, aquela mansidão em momentos difíceis. Essa paz de Cristo é a relação da nossa comunhão com Deus pelos méritos de Jesus, que morreu na cruz. Ele nos reconciliou com Deus, e a fé na pessoa de Cristo.
Esta comunhão que nós nutrimos na presença de Deus deve agora afetar a nossa conduta e os nossos relacionamentos. Essa paz com Deus deve arbitrar, deve ser o critério, o parâmetro pelo qual nós vamos discernir as nossas relações. Tá? Segunda exortação de Paulo é: seja a palavra de Deus a guia nessa experiência, nessa jornada, que a palavra de Deus te instrua. A vida cristã, ela não é pautada, ela não é conduzida pelas emoções humanas, pelas especulações da mente humana. A vida cristã, ela é pautada pela verdade revelada de Deus, e nós só podemos discernir o modo como nós estamos vivendo na presença de Deus a partir das Escrituras. Não é a partir do meu irmão, dos meus pais, não é a partir de uma figura pública que eu admiro, não, é a partir da palavra de Deus. Então, Paulo diz aqui na sua segunda exortação, no verso 16, que a palavra de Cristo seja a guia. E por fim, verso 17, seja a autoridade de Cristo a sua segurança. Verso 17, fazei-o em nome do Senhor Jesus Cristo. É na autoridade dele. Então, a autoridade de Cristo é a nossa segurança para fazermos cumprir exatamente essas instruções que ele dá, especialmente nos versos 13 ao verso 14, como testemunho externo de uma natureza que está sendo mortificada. Bem, o nosso foco hoje, nosso estudo hoje se concentra nos versos 18 ao verso 21 do capítulo 3, onde o foco do apóstolo Paulo são as relações familiares. Nós vamos ver cada uma das suas argumentações. Antes, leiamos o que o texto diz, verso 18. Ele diz: esposas, sede submissas ao próprio marido como convém no Senhor. Maridos, amai vossa mulher e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis a vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Essa passagem que nós acabamos de ler, versos 18 ao verso 21, justifica a necessidade de proteger a família das heresias e dos seus efeitos devastadores nos relacionamentos. Heresias, elas consomem as relações familiares. As heresias, elas distorcem as relações familiares. As heresias, elas devastam as nossas relações pessoais no âmbito da família. Se você tem um conceito errado da família, você será conduzido por este conceito errado, e a sua família vai sofrer os danos deste conceito ou desta ideologia pagã, demoníaca, que está tentando provar para você que os conselhos de Deus não são dignos de aceitação. Paulo está considerando exatamente esse contexto, onde uma heresia estava devastando a cidade de Colossos. E essa heresia, ela era muito persuasiva e ela estava começando a afetar a vida da igreja. E Paulo, nessa passagem, agora demonstra a sua preocupação de proteger as relações familiares das heresias e dos seus efeitos devastadores. Ele percebeu a necessidade de orientar e corrigir as relações, não apenas na vivência eclesiástica, como vimos aqui anteriormente, mas também familiar. Desde a interferência do pecado na história, conforme lemos em Gênesis capítulo 3, cada geração tem sofrido múltiplos ataques filosóficos contra os padrões que Deus estabeleceu para a ordem e para a bênção da família. Os problemas que nós lidamos hoje, as tensões, as pressões, as chantagens, as ameaças contra os padrões bíblicos da família não são novidade, meus irmãos. Isso começou lá atrás. Isso começou lá em Gênesis, capítulo 3, quando, pressionado por causa do seu pecado, a primeira coisa que Adão fez foi culpar a mulher. E a mulher, tentando se desviar da sua culpa, jogou a culpa no diabo. Não demorou muito tempo, até que um dos filhos de Adão e Eva atacou a integridade física do seu irmão, e agora eles tiveram que contemplar um corpo morto, estirado na terra do jardim, fora do jardim, naquele lugar. Veja como os problemas relacionados com a família tiveram origem no pecado e os seus efeitos continuam repercutindo de geração em geração. O problema do pecado, ele continua o mesmo, mas a manifestação do pecado contra os laços familiares é que mudam de acordo com o contexto e com a época, mas a natureza do pecado está presente nas nossas relações e, por isso, ainda hoje,
nós lidamos com os múltiplos ataques filosóficos contra os padrões que Deus estabeleceu para a ordem e para a bênção da família. Ela é a origem e o fundamento da sociedade humana. A sua degradação moral e estrutural altera sensivelmente o destino da sua história e compromete a confiança em Deus, impactando negativamente a identidade e o propósito de cada família. Você desarticula a família, você desarticula a sociedade, porque a família é a base da sociedade. E pela ponte do pecado, Satanás, o maior interessado e o agente ativo no mundo, entra determinado a destruir os laços da família. E ele tem como principais aliados homens perversos, que estão não apenas dentro da igreja com as suas heresias, mas fora também, ocupando cargos públicos, funções de autoridade, tendo poder de determinar prisão e censura, inclusive nas redes sociais, por defender aquilo que a palavra de Deus, há milênios, vem proclamando de geração a geração, como sendo a verdade de Deus para todos nós, para todas as famílias. Então, Satanás tem como aliados homens perversos que ensinam doutrinas malignas, como forças externas em todos os tempos. Mas também, Satanás tem como aliado a natureza terrena, como sendo uma força interna em cada um de nós. Olha o que o texto diz no verso 5: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Mais adiante, ele diz no verso 8: agora, porém, despojai-vos igualmente, da mesma forma, despojai-vos de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. E no verso 9 ele enfatiza o problema da mentira. Essa natureza terrena que cada um de nós carrega desde o nosso nascimento precisa morrer. Pelos méritos de Jesus, pela autoridade de Jesus, pela influência da palavra de Deus, precisa morrer, senão correremos o risco de perdermos as relações mais importantes que nós temos na vida social. O comportamento desregrado em relação aos prazeres do sexo, que Paulo, perceba o que ele diz aí no verso 5, como ele enfatiza essas paixões, né, esses prazeres do sexo. Esse comportamento desregrado em relação aos prazeres do sexo é um dos maiores feitiços que Satanás tem investido contra a fidelidade exigida por Deus entre o marido e a mulher. É por aí que normalmente os casamentos, as famílias, elas se perdem em busca dos prazeres sexuais. E Cristo, somente Cristo, deve estar no centro de cada família, se ela quiser sobreviver a estes e outros tenebrosos desígnios, porque Paulo, ele não está sendo aqui suficiente na apresentação da sua argumentação, mas ele está mostrando aquilo que é central em todas as gerações: problemas na área da sexualidade. E veja como hoje, você lê, por exemplo, o Romanos capítulo 1, Paulo já está, desde aquela época, já estava tratando problemas graves no campo da sexualidade, porque isso vem devastando a identidade de muitas pessoas diante de Deus e tem devastado famílias por adultério, fornicações, por toda sorte de impurezas na área sexual. Paulo deixa bem claro que somente em Cristo, e tendo Ele como centro da nossa vida, que nós conseguimos superar gradativamente, triunfar gradativamente sobre essa natureza terrena que precisa morrer para a glória de Deus e para o nosso próprio bem. Portanto, cada membro da família deve fazer de Cristo o motivo e a referência da sua vida, não apenas um motivo para mudar, mas também o propósito de mudar, a finalidade de mudar, o objetivo de mudar. Se tornar semelhante a Cristo, pois se apenas um membro desprezar aquilo que a palavra de Deus ensina a respeito da nossa obrigação, da nossa responsabilidade, do nosso dever no âmbito da família,
Este que despreza o ensino afetará dramaticamente a união de toda a família, promovendo trauma, dor, confusões e muitas vezes a destruição da intimidade familiar. É por isso que tem famílias que não têm mais intimidade familiar. É porque existem, entre aspas, peças que já não se encaixam mais. Resolveu cada um seguir o seu próprio caminho. E a família está toda desarticulada, perdeu a intimidade, não há mais harmonia, as relações não são mais sustentadas pela confiança. E a única possibilidade da família ser restaurada é se todos pararem de olhar para si, ou ficar se comparando com o outro, e todos começarem a olharem para Cristo. Cristo precisa ser o centro da família, de cada membro da família, para que a família toda esteja harmonizada. Se você faz parte de uma família de 4 pessoas e uma pessoa está desalinhada, essa família já está, no seu aspecto geral, comprometida. Muito embora as outras 3 partes estejam em intimidade com Deus, ela já não tem mais a sua unidade sustentada, porque tem uma parte que está com seus olhos voltados para o mundo e para as paixões da sua própria carne. Por isso é tão importante esse assunto observado no seu contexto. Nós vamos ver aqui a primeira palavra de Paulo a respeito das mulheres no contexto do casamento. Verso 18 ele diz: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor. Como resposta ao reconhecimento de que Jesus é o preeminente Senhor das suas vidas, mulheres que reconhecem o senhorio de Cristo, no âmbito dos seus casamentos, elas devem tratar os seus maridos com submissão. Esta é a aplicação da doutrina que vimos aqui, na primeira grande argumentação de Paulo, no capítulo 1 até o capítulo 2, verso 23, onde ele faz uma exposição da doutrina da supremacia de Cristo, a doutrina de Cristo, e como Cristo está exaltado em relação à igreja. Nessa segunda grande argumentação que Paulo faz sobre como a igreja deve ser submetida a Cristo, reconhecendo a sua soberania, o seu senhorio, ele foca agora de uma maneira bem específica na mulher casada, dizendo: olha, se você reconhece que Jesus é o Senhor da sua vida, então você precisa ser submissa ao seu próprio marido, não ao marido dos outros. Ou seja, a mulher, por ser mulher, ela não está vendida aos caprichos de todos os homens na sociedade, como se ela fosse, por ser mulher, uma pessoa que devesse submissão a todo mundo. Não, Paulo está dizendo ao seu próprio marido. Bastava ele dizer ao seu marido, mas ele está enfatizando que a mulher tem responsabilidade e obrigação, primeiramente, para com o seu marido. Por um lado, os homens, os esposos, receberam deveres da parte de Deus para com a sua palavra. Homens têm dever, responsabilidade para com a sua palavra, para com as suas esposas e também filhos, exercendo uma liderança que reflita a liderança de Cristo na igreja. As esposas, por outro lado, devem auxiliá-los para que sejam e se mantenham fiéis na parte que lhes cabe. Essa não é uma submissão indiscriminada, como muitas vezes ouvimos por aí. A submissão na Bíblia, desde a criação da mulher, quando o homem recebeu todas aquelas obrigações no jardim, Deus disse: far-lhe-ei uma auxiliadora para que ele seja idônea. Qual era o contexto? O contexto do homem não tomar da árvore comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, cultivar o jardim, guardar o jardim e dar nomes aos animais. A mulher foi criada também para auxiliar o homem na manutenção da sua condição diante de Deus. Então, a submissão na Bíblia, desde Gênesis, tem um particular, e este particular é auxiliar o seu marido a se manter fiel na parte que lhe cabe, diante do dever que Deus lhe confiou. Percebamos que Paulo não fez rodeios por receio de ser criticado ou, quem sabe, mal compreendido. Muito pelo contrário, ele foi tão direto quanto enfático, revelando qual é a vontade de Deus para as mulheres casadas. E ele usou 2 argumentos aqui importantes. Primeiro, as esposas devem se submeter aos seus próprios maridos, porque esta é a ordem que Deus estabeleceu. Não importa qual seja a opinião que a mulher tenha, a revelação de Deus é clara e enfática. É dever da mulher ser submissa ao seu próprio marido. É isso que está claro no texto. O verbo submeter aqui significa colocar-se debaixo da ordem.
Existe uma ordem, existe uma cadeia, uma espécie de hierarquia, e Paulo usa aqui uma palavra no grego, hipotasso, que significa colocar-se debaixo de uma cadeia de ordem, de uma cadeia de comandos, colocar-se debaixo. Este é o mesmo verbo que Paulo usou para se referir aos deveres dos cidadãos perante as autoridades civis, lá em Romanos capítulo 13, verso 1 e também no verso 5, como também ao dever da igreja perante Cristo em Efésios capítulo 5, verso 24. Dentre várias outras passagens, essa palavra ela está dentro de um contexto de sujeição às autoridades. O aspecto bíblico é que o homem configura uma autoridade dentro do lar, e a mulher deve se sujeitar à autoridade que Deus lhe confiou. Para os nossos dias, expor essa verdade é causa de muita tensão e questionamento por causa das heresias. Normalmente, quando nós ouvimos a palavra heresia, nós associamos a palavra ao aspecto religioso. Quase sempre nós pensamos no aspecto religioso da palavra, mas a heresia, ela não tem apenas contornos religiosos. A heresia ela tem contornos fora do âmbito religioso, mais filosóficos, como nós chamamos hoje geralmente de ideologias. São ideologias formadas, são filosofias humanas constituídas à parte das Escrituras. E quando nós deixamos a doutrina bíblica para darmos atenção e atendermos às doutrinas dos homens, dos falsos mestres na nossa sociedade, nós estamos comprometendo aquilo que Deus requer de cada um de nós como sendo fiéis seguidores do seu Filho. Então, para os nossos dias, falar sobre esse assunto geralmente causa muita tensão, principalmente mulheres que estão casadas com homens perversos, homens preguiçosos, homens infantis, homens omissos, autoritários, insensíveis para com a sua realidade, os seus limites e os seus sentimentos. Falar sobre submissão para elas causa muito pânico, causa muito temor. Coloque-se no lugar de uma mulher cujo marido tem um comportamento que não inspira segurança dentro de casa. Ela tem até medo dele dentro de casa. Então, esse assunto é um assunto delicado, que geralmente causa muito pânico, muita tensão, mas muito por causa dessas heresias. Conceito que o homem tem da sua autoridade e o conceito que a mulher tem da sua submissão a essa autoridade, que muitas vezes não são conceitos extraídos da palavra de Deus. E se são extraídos da palavra de Deus, são distorcidos, são abusados. Por exemplo, o feminismo é uma doutrina, é uma filosofia, é uma ideologia pagã, maligna, demoníaca. O feminismo nega exatamente o que Paulo está dizendo aqui no verso 18 do capítulo 3, que as mulheres elas devem estar na mesma condição que os homens ou até superior a eles. Ora, isso é contra a estrutura que Deus ordenou para a família, que as mulheres sofreram durante muitos anos com o autoritarismo, com abusos de toda ordem contra elas. Sim, é verdade, as mulheres sofreram com o desrespeito, com tratamentos indignos, mas de um extremo, muitas mulheres estão indo para outro extremo, a ponto de ver Deus como machista, a Bíblia como machista, e negar, reconhecer a autoridade do homem e o dever de respeitá-lo como sendo uma autoridade instituída por Deus, diante da qual as mulheres são chamadas a se submeterem. O que é isso, senão um impulso de uma sociedade caída e guiada por doutrinas e heresias, não pela palavra de Deus? Também por causa da disfunção, não apenas pelas heresias, mas também pelas disfunções nas quais muitas famílias já se acomodaram. O homem cresceu dentro de um lar, vendo uma figura de pai fraco, aí ele se casa, e quando ele se casa, ele continua esperando que a mulher exerça a função de liderança dentro de casa em todos os aspectos. A mulher que cresceu vendo a mulher forte, brava, que colocava ordem, que disciplinava, que atendia as necessidades de todo mundo, e um pai fraco, essa moça casa, e ela casa achando que é dever dela agir como a mãe agia. São disfunções. Aí os filhos dentro de casa, vendo essa confusão total de autoridade, vê um pai fraco em matéria de autoridade, de postura, de decisão, de liderança, e uma mãe extremamente autoritária, brava, ou muitas vezes vivendo estressada. Esses filhos crescem pensando o quê? De conceito de família. Eles crescem reproduzindo heresias,
Eles crescem reproduzindo e aplicando às suas próprias vidas um conceito de família que não procede da palavra de Deus, não procede da revelação do Senhor, não está em coerência, não está em harmonia, não está aliado, não está unido ao pensamento de Deus e à designação de Deus na criação da própria família. Neste contexto, reverberar o ensino da submissão da mulher soa como um ensino arcaico, é verdade ou não é? Machista, autoritário, muitos falam isso é militar, de uma forma pejorativa, ou desatualizado. Olha, você está com um pensamento lá atrás, você parou no tempo, porque hoje as coisas não funcionam mais assim, as coisas já não são mais assim, mas meus amados irmãos, a palavra de Deus continua sendo a palavra de Deus, viva, eficaz e digna de inteira aceitação, não importa como a sociedade está se distanciando dessa verdade, esta verdade continua sendo a autoridade absoluta de Deus, fonte inesgotável de sabedoria, suficiente para toda a matéria de fé e práticas cristãs. E nós como cristãos, nós não podemos nutrir os nossos relacionamentos olhando para as especulações do mundo que está descomprometido com a verdade de Deus. Nós temos que manter, dependendo do caso, voltar a nossa atenção à revelação da palavra de Deus, pois é ela quem deve orientar as nossas relações familiares. Alguns reagem com desprezo, indignação e até hostilidade contra a palavra de Deus, recusando crer na palavra de Deus, ou recusando crer e aceitar parte da palavra de Deus, isso quando não ataca o pregador, não critica o pregador, não gosta de ouvi-lo, ele é autoritário, ele é machista, ele é militarizado no seu pensamento a respeito da família, ele é machista, começam a atacar o arauto, o mensageiro de Deus. E a palavra é muito clara: esposas, sede submissas ao próprio marido. Tudo que foge disso, tudo que ultrapassa esses limites é mentira, é enganoso, é doutrina de demônios e não deve receber a nossa atenção, e nós não podemos aceitar no âmbito da nossa vida pessoal e familiar. A palavra de Deus, ela é clara, ela é clara. Esses que atacam a palavra de Deus, recusando esse ensino de que a mulher deve submissão ao marido, eles estão certos? Será que a palavra de Deus foi longe demais? Será que Deus não foi injusto ou se equivocou ao estabelecer uma ordem no casamento pela qual o marido deve governar? É a palavra que aparece em Gênesis capítulo 3, verso 16, e a mulher ser-lhe submissa? Para o cristão a resposta é objetiva e curta: não, de maneira alguma. O problema não está no ensino bíblico, mas no nosso entendimento ou na nossa rebelião. Esse é que é o problema. Quando nós não aceitamos o ensino de Deus, a doutrina bíblica, nós arrumamos argumentos o tempo todo, obstinadamente, para nos recusar, nos submeter ao ensino da palavra de Deus. A esposa que resiste a este ensino, com desobediência e desonra, age assim, porque não compreendeu a vontade de Deus para a sua própria vida, ou porque abraçou outra doutrina, decidindo percorrer outro caminho. A sujeição que a palavra de Deus exige não impõe à mulher condição passiva ao abuso de autoridade, humilhações, agressões físicas ou ao tratamento indigno. A Escritura não está exigindo isso das mulheres. Aliás, se as mulheres que começarem a sofrer ataques contra a sua dignidade física, elas devem procurar não apenas o pastor em busca de aconselhamento bíblico, elas devem também buscar a esfera criminal, devem denunciar homens perversos dentro de casa, que batem nelas, que as agridam. Isso não pode ser tolerado. As mulheres não devem se calar, elas devem denunciar, elas não devem permitir que homens batam nelas, lhes façam mal. A Escritura não exige submissão, essa submissão cega e irracional. A Escritura não exige isso das mulheres, como se elas devessem também se sujeitar aos seus maridos como escrava de caprichos infantis de homens omissos, orgulhosos e confusos. Pelo amor de Deus, não pense que a Escritura está exigindo isso de você, minha irmã, porque não é isso que a Escritura exige de você. Você tem o seu valor na presença de Deus. Você é um ser humano digno, que deve ser respeitado e tratado com toda ternura,
todo afeto, todo carinho, todo cuidado. E se porventura no decurso da sua história você começou a entender que submissão tinha esse viés, volte os seus olhos para as Escrituras, passe a examinar as Escrituras com cautela e você vai perceber que não é isso que a Escritura diz. Não é isso que a Escritura ensina, pelo contrário, o cristianismo, fundamentado na pessoa e no ensino de Jesus Cristo, é uma religião que resgata a dignidade da mulher, tratada desde os tempos remotos, como sendo indigna, inferior e de baixa estima na sociedade. Basta ver o testemunho de Jesus com as mulheres, que inclusive Jesus era sustentado por muitas mulheres. Olha o tratamento de Jesus com as mulheres. Olha o testemunho que as mulheres dão nas Escrituras a respeito de Jesus. Evódia e Sintique eram companheiras do apóstolo Paulo. As mulheres foram as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus. Por favor, não pense que as Escrituras exigem de você que você seja escrava de caprichos infantis, de homens orgulhosos, de homens omissos ou confusos, porque isso não é ensino bíblico. Pelo contrário, a sujeição bíblica da mulher é aquela que se esforça a favor da preservação da estrutura familiar que Deus estabeleceu com fidelidade moral. Você, mulher, se submete ao ensino da palavra de Deus, se sujeitando ao seu marido, se preservando moralmente, preservando a estrutura familiar que Deus estabeleceu com cooperação racional, relacionamento harmonioso, tratamento honroso, ou seja, a maneira pela qual a mulher deve caminhar ao lado do seu marido ao longo da sua vida. Essa é a submissão que Deus requer das mulheres. Há um provérbio popular que eu ouvi agora recentemente, que diz que onde há duas ou mais pessoas, sempre há um professor. E eu concordo com este pensamento. De fato, em cada grupo de pessoas, mesmo quando é formado por apenas duas pessoas, um deve exercer a liderança. Se não houver liderança entre duas pessoas, o que acontece? No conflito das ideias, no conflito dos interesses, cada um vai percorrer um caminho diferente. E o resultado é que o relacionamento vai se perder. Vai se perder. Porque as pessoas vão se dispersar, cada um para uma direção. Assim, entre o marido e a mulher, de acordo com a ordem que Deus estabeleceu, a esposa deve ser submissa ao seu próprio marido. Deve ser submissa ao seu próprio marido, auxiliando a se manter obediente a Deus em todas as experiências e em todo o tempo. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Existe uma ordem que Deus estabeleceu. Existe uma ordem que Deus estabeleceu. E nessa ordem, a mulher deve se sujeitar, se submeter ao seu próprio marido. O outro argumento que Paulo usa aqui nessa passagem é que as mulheres devem se submeter aos seus próprios maridos, porque isso convém, é a palavra que Paulo usa, ou melhor, a tradução que nós temos na nossa versão, convém no Senhor. Essa é uma partícula importante no grego, no Senhor, tá? Unido, dentro, essa é a ideia desta preposição. O verbo convém aqui que ele usa, aneko, é o mesmo que significa adequar, ou seja, a submissão da esposa ao marido é adequada é isso que consta na versão literal do texto grego, isto é adequado no Senhor. No Senhor. Por quê? Porque a esposa crente está no Senhor. E no Senhor está comprometida a amá-lo e obedecê-lo. Portanto, essa submissão não é subveniência cega ou imprudente, mas voluntária, cuja disposição para se submeter nasce da sua submissão a Cristo no dever conjugal. É isso que Paulo diz lá em Efésios capítulo 5, versos 22 ao verso 24. A mulher deve se sujeitar ao seu marido como a igreja está sujeita a Cristo. E esta é a motivação dela se sujeitar ao seu marido. É por causa da sua relação com o próprio Cristo. É por causa da sua submissão a Cristo que ela se sujeita ao seu marido. Sendo assim, se convém no Senhor a submissão ao próprio marido, ela, então, se submete sem se sentir humilhada ou preterida, mas, pelo contrário, honrada de cumprir com fidelidade ao Senhor a sua missão de mulher e de mulher casada. Segunda palavra de Paulo aqui, se dirige agora aos homens. Maridos, amai vossa mulher
e não a trateis com amargura. Então, o primeiro ponto de Paulo é: mulher, se você reconhece que Jesus é o Senhor da sua vida, você deve se sujeitar ao seu marido. Agora ele volta o canhão para os maridos. Maridos, se vocês reconhecem que Jesus é o Senhor da sua vida, vocês devem amar as suas mulheres e não tratá-las com amargura. Como resposta ao reconhecimento de que Jesus é o preeminente Senhor das suas vidas, os maridos devem amar as suas esposas e não tratá-las com amargura. O amor conceituado pela palavra de Deus não é um amor conceituado pelo mundo. O amor conceituado pela palavra de Deus, ele não se trata apenas de afeto, mas de um compromisso permanente baseado no amor do próprio Deus revelado no sacrifício de Cristo. Qual é a maior prova de amor que o ser humano, que a raça humana pôde conhecer? A maior e mais absoluta verdade a respeito do amor. Qual é o conceito mais inviolável, mais puro e superior de amor que nós conhecemos? Deus tem enviado o seu Filho para na cruz morrer pelos meus e os seus pecados. Então, se nós queremos entender o que é amor, nós não podemos olhar para essas paixões desenfreadas, antinomistas da sociedade, e que em nome do amor, o conceito de família é confrontado. O compromisso familiar, assim como prescrito pelo desígnio da criação, é desprezado. Se nós queremos compreender o amor, temos que olhar para a cruz, porque foi na cruz que Jesus cumpriu a reta justiça de Deus a nosso favor. Foi na cruz, com um compromisso inviolável, debaixo de muitas humilhações, que ele sofreu em nosso lugar. Ele se fez pobre para que nele fôssemos ricos. Ele se fez culpado para que nele fôssemos inocentados. Jesus se prendeu, sofreu os sofrimentos da vida eterna, para que nós nele tivéssemos a vida eterna. Ele foi exposto de forma humilhante, para que na pessoa dele a nossa dignidade fosse reconstituída dos danos que o pecado nos trouxe. Está aí a maior prova de amor. Então, se o homem quer entender como biblicamente deve amar a sua esposa, ele tem que olhar para Cristo, ele tem que olhar para a cruz, porque é na cruz que ele tem a referência mais segura do verdadeiro amor. O amor que não negocia, o amor que não barganha, o amor que considera o outro superior, o amor que considera a necessidade do outro mais importante do que a sua necessidade pessoal. Este amor não trai, este amor, ele não traz prejuízos que são depois menosprezados e subestimados. Se nós, homens, queremos entender o que significa amor, nós temos que olhar para a cruz. E na cruz, segundo o testemunho bíblico que nós conhecemos o verdadeiro amor, o marido cristão deve amar sua esposa da mesma maneira que Deus em Cristo nos amou. Isso pode parecer uma utopia. Eu não posso amar como Deus ama, porque Deus é essencialmente puro e perfeito em todas as suas virtudes. Eu não sou. Logo, o máximo do meu esforço não pode alcançar o mínimo do que significa amor da parte de Deus. A questão é que nós temos um mediador, e é por meio de Cristo, mais uma vez, que nós alcançamos essa perfeição. É por meio de Cristo que nós somos aperfeiçoados. É isso que Paulo já tinha argumentado no verso 10 do capítulo 2. Também nele estáis aperfeiçoados, ou seja, nele toda a nossa necessidade alcança a plenitude, alcança a suficiência. E é olhando para Jesus que nós nos esforçamos por alcançar a perfeição. E sem Cristo, nós não amamos a nossa esposa como devemos amar, como homens casados e verdadeiramente crentes. Amor demonstrado com ações altruístas,
amor demonstrado com ações generosas e sacrificiais, amor demonstrado com ações afetuosas e significativas. Imagina um homem que não aceita ser abraçado, homem que não abraça, que não beija, homem que não faz declarações afetuosas, ternas para sua esposa. Isso é um ogro, isso não é um homem. Isso é o Shrek. É um ignorante, precisa ser quebrantado, precisa aprender a ser mais carinhoso com a esposa, mais sensível com a esposa. Ah, pastora, se eu soubesse como é a minha esposa, só ia me entender. Eu não quero entender as suas justificativas para desobedecer a palavra de Deus. Que você seja o primeiro a oferecer afetos para ela, mesmo que ela não dê retorno. Faça a sua parte, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, diante do qual você está submisso. Faça a sua parte, cumpra o seu dever. Dê um abraço inesperado à sua esposa, a trate com dignidade, faça-se sentir importante ao seu lado, faça com que ela tenha orgulho de você. Amor demonstrado com ações afetuosas e significativas, amor demonstrado com ações para a santificação da esposa, não é aquele amor liberal, olha meu amor, faça o que você quiser. Porque como demonstração de amor, muitas vezes nós homens temos que confrontar as nossas esposas, porque elas estão percorrendo um caminho que elas não devem percorrer, e Deus nos deu a autoridade e a capacidade na sua palavra para proteger a nossa esposa das seduções deste mundo, das seduções e ciladas do diabo, e nós temos que, por amor, proteger a nossa esposa quanto à sua santificação. Praticamente o marido não usa a esposa para satisfazer as suas próprias necessidades. Ela não é um capacho que você trata de qualquer jeito, ela não é sua escrava, ela não é sua mãe. Uma coisa que eu falo muito em gabinete pastoral, em aconselhamento: a sua esposa não é sua mãe, porque sai de um casamento em que a mãe mimava, aí ele se casa e acha que a esposa tem que mimá-lo. Ela não é sua mãe, ela não tem a obrigação de te mimar, ainda que ela faça isso por carinho, uma vez ou outra, mas não fique exigindo da sua esposa mimos. Levanta a sua cabeça, rapaz, vá servir a sua esposa, cuide dela. O homem, na prática, ele não deve tratar a esposa como uma peça que ele manipula do jeito que ele quer para satisfazer o seu conforto, as suas necessidades, os seus interesses. Pelo contrário, ele toma a iniciativa de favorecê-la nessas expectativas. Ele é um servo. Não foi assim que Jesus serviu a igreja? Lá em Marcos capítulo 10 nós lemos, verso 45, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida por resgate de muitos. E aí, olhando para Cristo, qual é o estímulo, o incentivo que eu tenho para usar a minha esposa como um meio para satisfazer os meus próprios interesses o tempo todo? Não, olhando para Cristo, o meu estímulo é de tomar a iniciativa, de socorrer, de satisfazer, de atender, de agradar, de proteger, de suprir a necessidade da minha esposa. Porque é assim que Cristo lidou com a sua igreja. É da vontade de Deus que o marido se sacrifique totalmente por sua esposa e não tratá-la com amargura. No texto grego, a amargura, um detalhe muito importante, não aparece como adjetivo. Não é um qualificador. No texto grego, a palavra amargura é um verbo. Literalmente, o que Paulo está dizendo é: e não amargurá-las, ou não amargurar ela, para ser mais literal no texto grego. Auto, no grego, significa ela ou ele, é um pronome. E Paulo está dizendo: e não amargurar ela, e não amargurar elas, desculpa. Ou seja, no relacionamento com as esposas, os maridos devem fazer tudo o que for possível, para não causar sentimentos amargos nela. Homem inteligente cuida bem da sua esposa, porque se a sua esposa estiver bem, ele está em paz dentro de casa. Agora, homens tolos, como é que eles agem? Eles ficam o tempo todo provocando às suas esposas sentimentos de amargura, de ressentimentos, de ódio, de indisposição, de antipatia. Como é que fica o ambiente da casa para ele? Péssimo. Esse é o argumento de Paulo, porque ninguém deixa de cuidar da sua própria carne, antes dela cuida e alimenta. Ora, se você cuida da sua própria carne, a sua esposa, você está cuidando de você mesmo. Mas o que o mundo ensina? O mundo ensina o contrário: cuide de você, seja feliz. E nesse aspecto egoísta, egocêntrico, orgulhoso, insensível, mulher apenas
um instrumento que ele usa para satisfazer os seus próprios interesses. É por isso que tem tantas disfunções familiares nos dias de hoje. É por isso que tem tantas mulheres amarguradas, decepcionadas, frustradas, cansadas nos seus casamentos hoje. É porque os homens estão deixando de observar Cristo e estão observando a sua própria carne, seguindo as paixões deste mundo, as ideologias e filosofias deste mundo que não têm compromisso com a verdade. E o apelo da Escritura é: volte-se para a verdade, volte o seu olhar para Jesus Cristo. Este cuidado é o mesmo cuidado que Paulo destaca aqui, é o mesmo cuidado que o apóstolo Pedro destaca na sua epístola, de que os maridos devem viver a vida comum do lar, ter consideração pelas suas esposas e tratá-las com dignidade. Então não venha dizer para mim que a Escritura é machista, que a Escritura ela exalta a figura do homem e humilha a figura da mulher. Pedro está dizendo: olha, vocês homens que acham que são homens superiores às mulheres, vocês precisam viver a vida comum do lar, ter consideração pela sua mulher e tratá-la com dignidade. Porque a verdade da palavra não apoia nem o machismo, nem o feminismo, porque a verdade de Deus não tem compromisso com filosofias pagãs. A verdade de Deus tem compromisso com o próprio Deus, é a voz de Deus, é a verdade de Deus, autoritativa e suficiente e inerrante palavra do Senhor. As esposas são como os maridos, elas falham muitas vezes no trato submisso ou honroso, e quando elas falham, o marido pode se ressentir e expressar esta amargura no tratamento com suas esposas. É da própria natureza dos homens a amargura, e por isso o marido cristão precisa ficar atento e empreender esforços para mortificarem a sua natureza terrena, resistindo aos impulsos emocionais nocivos ao amor que eles devem às suas esposas e também ao cuidado para manter a harmonia familiar. Homem, quando empaca, pelo amor de Deus, né? Homem tem que ficar atento, para não ficar em casa com biquinho, carinha fechada, deixando de conversar, acuado no cantinho, como se dizem por aí, no cantinho comendo fandangos, né? Emburrado. Tem que parar com isso. Tem que parar com isso. Eles devem tratar as suas esposas não com amargura. Elas falharam, falham, mas elas não são diferentes de nós. Nós também falhamos a nossa submissão a Deus e acabamos afetando negativamente a nossa harmonia com a nossa esposa por causa da nossa negligência. As mulheres que estão ao nosso lado, elas precisam ser alvo da nossa misericórdia, do nosso zelo, do nosso cuidado. É por isso que Paulo está dizendo: não as tratem com amarguras. Se elas falharam com você, não as trate com amargura. Assim, o marido deve amar a sua esposa, mesmo que ela não mereça ser amada, porque amá-la não é uma ação motivada pelo merecimento dela. Repito, amar as nossas esposas não é uma ação motivada pelo merecimento dela, mas porque nós, homens casados, estamos submissos a Cristo. E é isso que Cristo exige de nós. Maridos, amai vossa mulher e não a trateis com amargura, ponto final. Quanto aos filhos, Paulo diz no verso 20: filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Como resposta ao reconhecimento de que Jesus é preeminente Senhor das suas vidas, os filhos devem obedecer a seus pais em todas as coisas. O verbo imperativo obedecer aqui significa simplesmente ouvir. Essa palavra obedecer, ela está dentro de um encadeamento lógico que o tradutor escolheu por obedecer. Mas essa palavra significa ouvir, simplesmente ouvir, tá? E implica dar atenção respeitosamente para atender instruções. Pensa, por exemplo, num aluno diante de um professor. Como ele pode atender a tarefa sem antes entender as instruções? Então Paulo está dizendo: filhos, vocês precisam respeitosamente e atenciosamente darem ouvidos aos seus pais. É literalmente isso que Paulo está dizendo nessa passagem. Na ordem familiar, os pais têm o dever de instruir os filhos quanto à santificação do pecado e quanto à sabedoria bíblica para lidarem com as diversas necessidades da vida. E os filhos têm o dever, por outro lado, de ouvirem e obedecerem em tudo. Por quê? Porque isto é agradável ou aceitável
seria uma outra possível tradução, diante do Senhor. Está baseado na lei do Senhor: filhos, honrai os vossos pais. Mas como lidar com o contexto de pais impiedosos, que não temem a Deus, exploram os limites da sua autoridade, estimulando o pecado e oferecem instruções contrárias ao bom senso? Como é que fica essa instrução? Pensa na mulher casada com um homem perverso, ouvir sob submissão. Agora pensa num filho que ouve que tem o dever de se sujeitar aos seus pais, de obedecer, de ouvir e de obedecer aos seus pais, mas os pais são perversos, são impiedosos. Como lidar com este contexto? Paulo não está incluindo aqui exigências imorais ou idólatras, porque isto não é aceitável diante do Senhor. O próprio contexto já nos orienta, tá? Então nós devemos nos sujeitar, as esposas precisam se sujeitar aos seus maridos no Senhor. Os maridos, dentro da argumentação do apóstolo Paulo, por submissão a Cristo e como efeito ou resultado da sua submissão a Cristo, devem amar as suas esposas e não tratá-las com amargura. Seguindo o mesmo raciocínio, os filhos, eles têm limites na obediência dos seus pais também. Eles não podem obedecer aos seus pais quanto a instruções imorais ou idólatras. Por quê? Porque isso não é aceitável ao Senhor, e o Senhor é maior do que os nossos pais. A nossa submissão vem, em primeiro lugar, ao Senhor. Enquanto os nossos pais não exigem de nós aquilo que é contrário à exigência de Deus, nós nos submetemos. Isso se aplica à sociedade civil. As nossas autoridades que estão na sociedade, nós devemos submissão, obediência e honra às nossas autoridades. A partir do momento que as nossas autoridades, o magistrado civil, exige de nós aquilo que é contrário ao que o nosso Senhor, soberano Rei dos Reis, exige, então nós não devemos obedecer essas mesmas autoridades, mesmo que isso custe a nossa própria vida, mesmo que isso custe a privação da nossa liberdade. Não importa. Em primeiro lugar, a nossa submissão é ao Senhor. E o apóstolo Paulo está dizendo que os filhos devem obedecer em tudo os seus pais. Por quê? Pois fazê-lo é grato diante, ou agradável, ou aceitável diante do Senhor. Paulo está considerando aqui pais crentes. Ele está se dirigindo à igreja, e ele está considerando pais crentes, que pelo seu comprometimento com Cristo, instruem seus filhos e os auxiliam a perseverar no mesmo compromisso. Então eu tenho 2 filhos, eu estou comprometido com Cristo, e o meu dever é instruir os meus filhos a viverem comprometidos com o Senhor. Nesse aspecto, nesse sentido, nessa direção, em tudo os meus filhos precisam dar atenção àquilo que eu instruo, para não apenas ouvirem, mas também para obedecerem. A sociedade humana, por causa do pecado, reserva todo tipo de cenário que os filhos têm que lidar lá fora. Heresias, egocentrismo, promiscuidades sexuais, vaidade, corrupção, perversidade, competitividade por poder, ameaças, injustiças, etc. E onde que os nossos filhos vão aprender a lidar com essas coisas? Primeira escola é a sua própria casa. É ali que os filhos precisam ser preparados, e este preparo começa junto aos seus pais. Agora, no último verso, Paulo foca nos pais. Pais, não irritei os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Como resposta, mais uma vez, ao reconhecimento de que Jesus é o preeminente Senhor das suas vidas, os pais não tratarão seus filhos com amargura. Eles não vão provocar os seus filhos, de modo que os seus filhos ficam desanimados pelo caminho. Então, canhão agora, primeiro foi para a mulher, o canhão depois foi para os homens casados, depois o canhão foi para os filhos, agora o canhão se volta para os pais, né? Mais uma vez, Paulo agora se volta para a figura masculina, mas com o foco na relação desses homens com os seus próprios filhos. Embora o termo pais possa incluir pais e mães, tá? Essa palavra pode ser, dependendo do contexto, relacionada com pai e mãe. Os pais aqui que Paulo usa, a palavra é pater, se refere naqueles dias e contexto, aos que possuíam a maior responsabilidade pela instrução dos filhos. Quem? Os progenitores masculinos. Naqueles dias, tanto no ambiente da cultura grega, como no ambiente da cultura judaica, o homem era aquele que tinha o primeiro direito aos filhos. Então, os filhos não eram filhos da mãe, eram filhos do pai. Curioso isso.
Eu tenho um amigo de origem libanesa, conversando com ele em casa, ele estava me explicando isso. Ele disse que a mulher, ela gera o filho, mas o filho é uma herança de Deus a ele. E dentro da cultura libanesa, eles entendem que os pais é que têm a responsabilidade de ensinar a tarefa de casa, de colocar para dormir, de passar os valores. É o pai que transfere valores, é o pai que transfere cultura, é o pai que passa herança moral, herança cultural para os filhos. A mulher auxilia o marido nesse dever. Nós ocidentais como fazemos? Invertemos. A mulher que tem toda a carga de transferência de valores, de educação e tudo mais. Os pais são completamente alheios em geral, omissos. E a mãe é que tem a maior responsabilidade de educar os filhos. E no final tem que ouvir a acusação do marido ainda, impiedoso. Os filhos estão desse jeito por sua causa. Quando a rigor do ensino bíblico, os filhos estão assim por causa dele, que transferiu a responsabilidade para a mãe. A mãe é uma auxiliar da obrigação primária, primordial do homem. E Paulo que usa a palavra pater para se referir aos progenitores masculinos. Pais, não irriteis os vossos filhos. Por quê? Porque a figura do homem era aquela figura do pai que tinha uma relação direta e imediata com a educação dos seus filhos. Então, ao educar os seus filhos, cuidado para não irritá-los, para que eles não fiquem desanimados. Os pais tendem a irritar, que a palavra que ele usa aqui, eritiço, uma provocação de raiva que resulta em contenda. Você vai puxando a corda, vai puxando, de repente rompe a corda. Aí você tem um filho saindo de casa, aí você tem um filho que não quer conversar com você, aí você tem um filho que não admira você mais, é um filho que recusa, né, oferecer a você honra e estima. Por quê? Porque já rompeu o relacionamento, você esticou a corda demais. É preciso ter limite, é preciso observar os limites dos nossos filhos, as fases dos nossos filhos, as tensões que os nossos filhos vivem. O pai sábio, ele educa o seu filho e não abre mão da sua responsabilidade e da sua autoridade, mas ele faz isto de uma maneira sábia, não de uma maneira grosseira, impetuosa, movido por raiva, por amargura. Ou sabe por quê? Outra razão ele poderia agir assim. Os pais tendem a irritar por causa da autoridade e função primordial na família, que é o de exercer governo. E no tocante aos filhos, conforme Paulo diz lá em Efésios capítulo 6, verso 4, a responsabilidade do pai, e ali a figura é masculina mais uma vez, é de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Isto os expõe a falhas relacionadas ao excesso de poder exercido, que causa mais desânimo do que desencorajamento na vida cristã. Geralmente nós damos para os nossos filhos o que nós recebemos. E por causa da degradação da família por gerações, a herança que às vezes nós recebemos dos nossos pais não foi a melhor para oferecermos aos nossos filhos. E aí nós acabamos muitas vezes excedendo certos limites. A repreensão, disciplina e reprovação de determinados comportamentos raramente são experiências agradáveis. Como diz o autor do livro de Hebreus, no capítulo 12, verso 11, a disciplina, quando ela vem, ela tem motivo de tristeza, mas depois ela resulta no reconhecimento que foi necessário. Mas enquanto está sendo operada a disciplina, a experiência é de quê? É de tristeza. É assim que os nossos filhos se sentem quando estão sendo disciplinados. Seja pela vara, seja pela oralidade. Criar na disciplina e na admoestação do Senhor. Quando os pais têm que colocar limites, os filhos ficam irritados, porque a natureza pecaminosa quer tirá-los de nós e quer afastá-los do Senhor, mas como pais nós temos que estabelecer limites e não permitir que eles ultrapassem, que eles violem aqueles limites, por amor a eles. E na experiência, na prática, muitos dos nossos filhos não entendem isso. Só depois é que a gente casa, tem filhos que a gente fala, agora eu sei porque que meu pai agiu assim. É ou não é? Então, os pais, eles estão muito expostos à experiência de desagrado dos seus próprios filhos. Entretanto, Paulo está aqui se referindo a uma provocação insensata. Não essa provocação necessária contra a natureza pecaminosa, que é a guerra que nós estabelecemos contra a natureza pecaminosa, não só pessoal, mas também dos nossos filhos. É possível que Paulo esteja considerando aqui as heresias em Colossos, que já estariam
influenciando o modo dos pais tratarem seus filhos, como por exemplo, o legalismo religioso, que ele tratou anteriormente, e o falso moralismo. Os pais estavam sendo exigidos a atenderem essas demandas pagãs e mentirosas. Mas o que eu estava comentando é que os pais, nos dias do apóstolo Paulo, junto à igreja de Colossos, os pais estavam sendo exigidos a atenderem às demandas do falso moralismo e também do legalismo religioso, e isso certamente estava influenciando no modo deles tratarem os seus próprios filhos. Os pais devem ser rigorosos contra as tramas do pecado, mas sem serem exaustivos e insensíveis quanto ao limite de cada um deles. Todas essas instruções às mulheres, aos maridos, aos filhos e aos pais devem ser atendidas em reconhecimento de que Jesus é o Senhor da nossa própria vida. E ao atender, estamos conferindo a Ele a honra que só Ele é digno de receber. Vamos orar? Senhor Deus, eu quero te agradecer pela Tua palavra e rogar ao Senhor que continue nos instruindo, nos santificando e nos conduzindo com base na verdade que nós temos diante de nós. Louvado seja o Teu nome pelo Teu cuidado, pelo Teu zelo, ao nos trazer essas advertências, instruções e corrigir o nosso modo de enxergar a família. Abençoe, Pai, a vida de cada um de nós e dá-nos a oportunidade de experimentarmos das Tuas bênçãos e da Tua paz no âmbito da nossa família, atentando diretamente para o testemunho de Jesus Cristo, o Teu Filho, por meio do qual nós oramos. Amém, Senhor.